E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sujeito ou sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abrão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma ordem o seu criado sarou. Eu quero dizer aos irmãos e aos amigos aqui que Lucas também, no capítulo número 7, dos versículos 1 até o 10, ele também relata este mesmo episódio, esta mesma cura que o Senhor Jesus fez. De outro ângulo, Lucas via, e nós queremos fazer também a leitura desse texto. E juntos nós vamos juntar o texto, tanto de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13, quanto o de Lucas, capítulo 7, verso 1 até o 10. E juntos nós vamos analisar, vamos estudar bem esse milagre. Disse assim Lucas: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou Jesus em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e também moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque este centurião ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados sob o meu poder e o meu comando. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo. Queridos irmãos, queridos amigos, eu quero dizer a cada um de vocês que a cura desse servo, desse centurião, para mim, ele representa um dos maiores milagres narrados em toda a Bíblia. E vou dizer para você por quê. Primeiro, Jesus curou esse enfermo sem nem apenas vê-lo. Jesus curou ele sem vê-lo. Jesus curou esse rapaz sem ouvir
nenhuma palavra de clamor da sua boca. Jesus curou esse rapaz sem nem ao menos tocá-lo com a sua mão. Jesus curou esse rapaz sem nem mesmo ter olhado para ele. Eu quero dizer para você, esse é o poder do Deus que você serve. O mestre ordenou e a doença foi embora. Enviou a sua palavra e os curou e os livrou de todos os seus temores. Esse é o Deus que eu estou anunciando para você. Esse é o Jesus que eu estou anunciando a você. Esse é o Jesus que tem que se abaixar para ver quem é que está nos céus. Ele precisa se abaixar para ver os habitantes dos céus, da terra. Eu quero dizer para você que esse é o Jesus que resolve os problemas impossíveis. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo com ele hoje. Eu não tenho a menor condição de avaliar e de perceber. Eu só sei dizer para você que lança o teu cuidado sobre esse Jesus. Ele é maravilhoso. Ele está aqui, agora, querendo resolver o seu problema, independente do que seja. Problema conjugal, problema financeiro, problema emocional, problema da ordem social, problema de saúde, qualquer tipo de problema. Eu quero dizer para você, é esse o Jesus que eu estou lhe anunciando esta tarde e que ele vai falar com você agora mesmo. Eu quero dizer para você que não consta nas Escrituras Sagradas, nem no Antigo Testamento, um milagre feito por um profeta no Antigo Testamento ou por um apóstolo no Novo Testamento, um milagre dessa magnitude. Para mim é uma maravilha. Isto é uma operação de maravilha. Não é apenas os dons de curar posto em evidência pelo Senhor Jesus, pelos profetas ou pelos apóstolos, ou quiçá pela igreja de Erna. Porém, para mim, ele é o maior milagre. Não consta nada parecido. Embora o Senhor Jesus, com toda a sua humildade, ele disse que os discípulos fariam milagres maiores do que ele fez. Aquilo ali era humildade, obviamente. Claro que ele passou 3 anos pregando e teve apenas 500 crentes, membros da igreja dele. E Pedro, no primeiro discurso que ele fez, 3.000 almas se converteram. No segundo discurso, pregou um sermão e 5.000 almas se converteram. Então, é claro que muitas coisas que Jesus fez, os discípulos também fizeram um paralelo, talvez de uma forma grandiosa também, mas a humildade do Senhor Jesus, quando ele disse que os discípulos fariam coisas maiores, milagres maiores, eu ainda não encontrei. Este milagre para mim da cura do servo do centurião, ele revela para nós coisas assim profundas. Jesus curou sem ver o enfermo, sem ouvir o clamor do enfermo, sem tocá-lo, sem olhar para ele, ele apenas expediu a ordem segundo a fé de um terceiro, segundo a fé daquele homem. Não era a fé lá daquela pessoa que estava enfermo, mas segundo a fé do patrão daquele rapaz. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus por isto. Eu quero dizer para você que nem todas as pessoas têm fé. Está na Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, diz que a fé não é de todos. A fé não é de todos. Diz que algumas pessoas têm uma fé muito pequena. Mateus capítulo 6, verso 30. A fé pequena. Tem outros detalhes que a Bíblia mostra, que esse centurião, por exemplo, ele tinha uma grande fé. Jesus olhou para ele e ficou admirado. Ora, admirado de tanta fé. Eu quero dizer para você que nós vamos entrar agora na própria palavra que nós lemos aqui. Jesus chegou em Cafarnaum, ele entrou em Cafarnaum. Eu quero dizer para você que quando chega um circo em uma cidade, quando chega um filme popular que as pessoas estão vendo, assistindo, está muito falado, quando chega
um jogador famoso, um artista famoso, as pessoas, as multidões correm para ali procurando ver e se divertir, procurando ali um divertimento. Mas aonde Jesus chega, essas pessoas não procuram, essas pessoas não estão procurando, nenhum divertimento, porque as pessoas que procuram aonde Jesus está, são multidões que afluem a Ele, mas é uma multidão de gente enferma, doentes, é uma multidão de atormentados, é uma multidão de aflitos, miseráveis, uma multidão de famintos. Essa é a multidão que afluem aonde o Senhor Jesus está. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, amigo, se você não tem nenhum problema de enfermidade, não tem nada que lhe atormenta, não tem nada que lhe aflige, você não é um miserável e você não é um faminto, talvez você não precise de forma alguma procurar ir aonde Jesus está. Mas se você tem uma necessidade, eu sugiro a você, procure um lugar aonde Jesus estiver. E eu vou dizer para você com muita segurança, Ele não vai lhe despedir vazio. Você vai receber aquilo que você foi buscar. Ele garantiu: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. Pode ir, pode procurar, pode ter certeza, sabendo, se o seu Pai que é mau, Ele sabe dar boas coisas a você, quanto mais vosso Pai Celestial dará os bens àqueles que lhe pedirem. Vá com segurança. Pois bem, eu quero pedir a você que é meu irmão, que está me vendo e ouvindo aí, eu quero pedir para você que peça sempre ao Senhor Jesus que lhe acompanhe por onde quer que você ande, mas que Jesus ande com você, porque se houver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que o nosso coração, o meu e o seu coração, terá sede, vontade, não vai ter dúvida nenhuma de que nós possamos atender aquelas pessoas que nos procurarem. Se você é um servo de Deus, procure ter o coração que Jesus teve. Procure ter o sentimento que Jesus teve. Procure ter a compaixão que Jesus teve, para que você também possa compadecer-se dos enfermos, dos atormentados, dos aflitos, dos miseráveis, dos famintos, e você puder resolver o problema quando ele for lhe procurar. Você está aqui porque Jesus colocou você aí. Não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas coloca em cima. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Deus lhe chamou para você ser luz, luz para o mundo, sal da terra. Você precisa temperar essa sociedade. Para que você temperando essa sociedade, você vai minimizar, diminuir o sofrimento do seu semelhante. A Bíblia diz que um certo centurião aproximou-se de Jesus. Está aí na palavra. Esse certo centurião aproximou-se de Jesus. Interessante que Lucas não diz que o centurião se aproximou de Jesus, não. Diz que aquele centurião, ele tinha uns amigos lá na igreja, lá na sinagoga, e ele chamou os anciãos da sinagoga e disse: olha, eu queria pedir para vocês, que eu sou um romano, eu não sou judeu. Ele conhecia bem a palavra que o Senhor Jesus estava dizendo, que era para os discípulos ir evangelizar e ir primeiro à casa de Israel, procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquele centurião romano, ele sabia perfeitamente que ele estava relegado ao segundo plano, como aquela mulher cirofenícia que diz: eu também sei que as migalhas que caem da mesa do seu dono, os cachorrinhos que estão lá embaixo podem comer. Ela sabia que a cirofenícia era as pessoas que estavam em segundo plano. Daí a pouco, o Senhor Jesus deu as ordens
para que fosse e pregasse o evangelho a toda criatura, mas a princípio apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquele homem era romano. Ele não se sentiu à vontade. Ele era tão humilde que ele não teve coragem de se aproximar de Jesus. Mas ele mandou os centuriões, pediu os anciãos, para que fosse aonde estava o Senhor Jesus. E disse: olha, o meu criado está atormentado, está paralítico, está em casa, eu não sei o que fazer. Mas eu queria que vocês falassem com Jesus. E Lucas disse que aquele centurião estava em casa. E os anciãos foram aonde estava Jesus e pediram por ele. Mas esse centurião aqui, ele era um chefe de uma centúria, ou seja, ele era o chefe de 100 homens, era um homem extremamente importante, era um homem que era um oficial da milícia romana, era um homem de alta patente, ele era um comandante, não era apenas de um destacamento, não era de um pelotão, mas era o comandante de uma companhia independente. Ele era um centurião, ele tinha 100 soldados à sua disposição, mas ele era pagão, ele não era romano, aliás, ele não era judeu, ele vivia desta forma, porém, ele já havia se convertido à lei de Moisés. A prova disso é que os anciãos que chegaram perto do Senhor Jesus, eles disseram: Jesus é digno que o Senhor faça isso por ele. Realize o pedido que ele está pedindo para o Senhor, que o Senhor cure o seu escravo, o seu servo, lá na sua casa. É digno. E Jesus disse: por quê? Ele disse: é porque ele edificou uma igreja, ele construiu uma sinagoga, ele fez uma escola para nós os judeus. Você já imaginou? Que homem! Avalia comigo a fé daquele homem. Só que a fé sem obras é morta. Ele conseguiu juntar as obras à fé. Ele tinha feito aquela obra, feito aquela casa, aquela escola, para que os judeus pudessem se reunir, porque na sinagoga não era local de se reunir romano. O romano tinha suas escolas, o romano tinha todas as suas regalias, mas os judeus estudavam, se reuniam lá nas sinagogas. E como, por certo, em Cafarnaum não devia ter menos de 1, 2 ou 3 sinagogas, ele mesmo, diz a palavra, ele mesmo edificou, ele juntou as obras com a sua fé. E quando você consegue aliar essas duas coisas, meu irmão, pode ter certeza, Jesus vai fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pois bem, ele foi convertido à lei de Moisés, ele assistia aos cultos lá na sinagoga, ele era aquele soldado bondoso, ele era um soldado bondoso, simpatizante do povo judaico, edificou a sua sinagoga. E o interessante que eu vejo nesse milagre é um patrão se preocupado com o seu empregado. Há muitos pais que não se preocupam com os filhos, há muitos maridos que não se preocupam com as suas mulheres, há muitas mães que não se preocupam com seus filhos, há muitas mulheres que não se preocupam com seus maridos. Mas este comandante desse destacamento, ele era um alto comandante, um alto posto, ele que era comandante de uma companhia independente, 100 soldados, mas ele tinha um servo na sua casa, e ele se preocupava com aquela pessoa. Que exemplo maravilhoso desse homem, preocupar-se com o semelhante. Às vezes, eu e você olhamos para a direita e para a esquerda e fingimos que não vemos ninguém. Ou desse lado eu não escuto nada, desse lado também não, desse lado eu não vejo, e assim por diante. Fazemos
como descia aquele homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores e vieram aquelas pessoas importantes. Veio um levita e a Bíblia diz que ele passou de largo. Quantas vezes eu e você estamos passando de largo quando vemos alguém necessitado? Nós passamos de lado, mas esse centurião não. Esse homem aqui, ele tinha um alto posto, ele era uma pessoa extremamente importante, oficial da corte italiana, era o maior império do mundo, era uma pessoa que tinha, além da patente, uma importância tremenda, mas ele achou tempo para conversar, para olhar para dentro da sua casa e ver ali um servo que estava doente, atormentado, moribundo, paralítico. A Bíblia diz que aquele homem foi buscar a solução. Eu fico imaginando, o marido da sunamita é um péssimo exemplo de marido. Quando a sunamita disse que o seu filho estava muito doente, mandou um servo lá da sua casa, ir lá na roça, aonde estava o pai do garoto. Sabe o que fez aquele pai? Ele mandou um empregado, diz, vai lá ver o que está acontecendo com meu filho lá. De tarde eu vou em casa. Só que quando ele chegou de tarde, o menino já tinha falecido. Há muitos pais que não olham nem para os filhos. Agora, esse patrão olhou para o seu empregado. Que grande exemplo para nós é esse centurião romano. Pois bem, além de tudo isto, além dele ser simpático, além de ser trabalhador, além dele ter feito aquela casa, aquela sinagoga para o povo, ser convertido à lei, a Bíblia disse que ele amava o seu servo. Ele era apaixonado pelos seus funcionários. Quantas pessoas hoje não dão valor àquela pessoa que é seu companheiro, que é seu auxiliar, que está junto com você, às vezes maltrata, fala mal, trata ele de qualquer forma. Eles são maravilhosos que esse homem está dando para nós aqui agora. Mas no versículo número 2, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que esse homem estava, servo dele, estava doente e moribundo. O servo do centurião estava paralítico e violentamente atormentado. Está no versículo número 6. E violentamente atormentado. Além de estar doente, estava endemoniado. As pessoas hoje, quando vê alguém assim, eles dão um sossega-leão nele, chama o 190 aí, chama o corpo de bombeiros, chama a polícia, leva para o hospício, ao invés de estar tentando resolver o problema dele. Este homem foi à fonte, este homem aqui procurou a solução do problema dele. Eu quero dizer para você que este rapaz, ele sofria no corpo e na alma também. Ele estava paralítico, o demônio tinha se apoderado dele e feito com que ele ficasse, naquele tempo eu não sei se tinha uma cadeira de rodas ou se ele estava ali em uma cama, miserável naquela cama ali. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, meu querido amigo, que ele estava com uma doença no corpo e também na sua alma. Eu quero dizer para você que com Jesus não faz diferença se a doença é espiritual, se ela está no mundo inanimado, se ela está no mundo que nós não vemos, um mundo aí invisível para nós. Não faz diferença. Se a doença está desta forma, se ela é uma doença do mundo interno, é uma doença que está apenas no psíquico, é uma doença que hoje é a campeã de doença no mundo, essa questão que nós estamos vendo hoje de estar todo mundo aí atormentado, triste, acabrunhado, possesso de demônio, às vezes uma situação tão grande que ele se fecha e ele some, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém.
essa doença que é o mal do século, eu quero dizer para você, não faz diferença para Jesus. Não faz diferença. Se a doença ela é interna, se a doença ela é externa, não faz diferença se ela é espiritual ou se ela está na carne. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que Jesus resolveu o problema daquele homem, independente da doença que ele tivesse. A Bíblia disse que ele estava enfermo. E lá na cabeça daqueles romanos, dos judeus, sabe o que acontece? Eles dizem assim, essa aí é uma doença incurável. Quem é que pode curar uma paralisia? Aonde já se ouviu falar de se curar uma paralisia? Aonde já ouviu se falar de curar uma pessoa que está horrivelmente endemoniada? Como ele mesmo diz aqui no texto, atormentada. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, de que para Jesus não faz diferença. Eu vou encerrar agora o nosso programa. Amanhã nós vamos estar novamente falando sobre esse milagre. Mas eu quero dizer para você, independente do tipo de problema que você tenha, eu não quero saber se é no mundo espiritual ou se é no mundo carnal. Se a doença sua está na carne ou se está no espírito. Se o seu problema, ele é fora ou é dentro de você. Eu quero dizer para você que Jesus, o Senhor da vida, aquele que é capaz de andar sobre as ondas do encapelado mar, que a sua voz é como o ribombar dos trovões, que a sua voz fala e as doenças vão embora. Ele está aqui conosco agora e Ele quer livrar você de qualquer enfermidade que você tenha. Se você tiver fé, nós vamos orar por você aqui agora. E Jesus, da mesma forma que fez aquele homem, não precisa que você esteja deitado, que Jesus esteja ao lado de você deitado em uma cama. Aonde Ele estiver agora, Ele vai lhe procurar, Ele vai encontrar com você, Ele vai sarar você dessa enfermidade. Vamos orar agora. Meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu quero agora pedir ao Senhor, Pai, vá ao encontro dessa pessoa que está necessitada, essa pessoa, Deus, que não quer mais sair do seu quarto, essa pessoa que não quer comer, essa pessoa que não quer beber, essa pessoa que não quer ver ninguém na sua frente. Ele está, ó Deus, com essa depressão maligna, ele está oprimido, atormentado, mas em nome do Senhor Jesus eu quero te pedir agora, Espírito Santo, pela palavra do Senhor Jesus agora, vá ao encontro dessa necessidade dessa pessoa e restaura, dê alegria, dê paz, dê prazer, dê vontade de viver, ajuda ela, Senhor. E se a doença também é do físico, eu ordeno agora, em nome do Senhor Jesus, que a doença saia, liberta essa pessoa de qualquer doença, da planta do cabelo, do alto do cabelo, a planta do pé, toda enfermidade saia em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te dizer que Jesus está do seu lado agora. Levanta a sua cabeça, proclame a sua liberdade. Você que estava angustiado, diga: eu estou livre. Você que estava sem vontade de comer, diga: eu estou com fome. Você que não tinha condições de sair para a rua porque tudo estava ruim para você, saia, contemple a beleza, contemple a natureza de Deus, contemple o seu ser humano, o seu semelhante que está ao seu lado, e vida nova. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, mas eis que tudo se fez novo. Que Deus te abençoe. Até amanhã, a essa mesma hora e esse mesmo local, nós estaremos continuando falando a respeito da cura do servo do centurião romano. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus.